Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Tuane Seide e o tema deste vídeo de hoje é relacionamento amoroso. Vou estar mencionando sobre os diversos tipos de relacionamento que eu já experienciei e que talvez possa ser, que o intuito, na realidade, que seja de contribuição na vida das pessoas que possam estar vivendo alguns destes tipos de relacionamento mencionado por mim já experienciado, né? Que as pessoas se despertem, que as pessoas acordem, que as pessoas se amem, se curem e possam viver a melhor versão de si mesmo. O intuito deste canal é de ser de contribuição na vida das pessoas. Então, como ser humano aqui, Tuane, a minha opção sexual ela é hétero, entendeu? É a minha opção sexual que eu mesma escolhi por mim mesma, ser hétero. Só que os meus relatos, eles servem para o ser humano, independentemente se é homem, se é mulher, se é hétero, se é bissexual, se é homossexual, seja como for. Porque pessoas saudáveis e pessoas tóxicas tá para todos os lados, entendeu? Não tem definição. Então, o ser humano em si tem que se conscientizar do melhor para ele. E é isso que eu tento passar nesse vídeo. Que, através dos meus relatos e das minhas experiências, de como eu acordei em cada um, das minhas escolhas, eu possa ser de inspiração, eu possa ser um ser humano de estar sendo de contribuição de alguma forma para ajudar outros seres a viver a melhor versão de si mesmo, porque esse é o meu intuito, esse é o intuito do canal em si. Então, para quem se simpatiza comigo, eu peço que se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe com mais pessoas e também deixe seus comentários, tá bom? Como experiência, como mulher, eu experienciei um relacionamento com 15 anos com o pai das minhas filhas, no qual foi um relacionamento muito abusivo, de muito sofrimento, onde eu apanhava, eu era espancada muitas das vezes, à toa, sem motivo, simplesmente pelo ego dele. Eu já fui rejeitada como mulher nesse relacionamento, onde ele preferia buscar fora aquilo que ele tinha dentro de casa. Era uma escolha dele. E quando eu procurava, eu era rejeitada. Poucas eram as vezes em que, em 3 anos de relacionamento, a gente ficava. E eu, por apego, ali eu permanecia, Depois por medo, até que eu escolhi me libertar. Enfrentar tudo que era necessário enfrentar na época e me libertar. Neste relacionamento, eu fui agredida de início com tapa na cara, depois passou por vários tapas na cara, depois já era na cara e no corpo. Nisso depois já eram murros, o meu nariz, ele foi quebrado, com um murro na cara, um murro no nariz. Paulada, até mesmo grávida, eu não fui respeitada. Na gravidez da minha segunda filha, por várias vezes ele me derrubava no chão e me batia. A barriga foi chutada, eu fui chutada nas costas, porque eu tentava defender minha barriga. Fui chutada na cabeça. Era espancamento, gente, de diversas formas, físico, onde eu ficava com cara roxa, olho roxo, o corpo cheio de hematomas.
E eu não agia, né? Muitas das vezes eu ficava muito machucada, ele me trancava dentro de casa e esperava os hematomas para passar, para depois eu poder sair, para ir tipo na casa dos meus pais, para ir em algum lugar. Muitas das vezes também eu fui mantida em cárcere privado até os hematomas saírem. Só que os meus pais percebiam, e o que eu fazia era mentir. Eu me calava, eu mentia para os meus pais porque eu sabia que se eles soubessem a verdade, eles tomariam providência. Mas eu mentia. Então, dos 15 aos 18 anos, foi esse o tipo de relacionamento que eu vivia. E sinceramente para vocês, eu não dava motivo. Eu tinha um problema com o vício do crack, conforme eu mencionei. Mas esses não eram os motivos. Esse não era o motivo das coisas. Ele criava algo na cabeça dele, por puro ego dele, ele chegava e batia. Do nada, ele dava tapa na minha cara. Entendeu? Ele me humilhava de todas as formas que vocês puderem imaginar que um ser humano pode humilhar uma pessoa. E ali eu permanecia. Por medo, por apego. Achava que amava, quando na realidade eu não sentia um pingo de amor por mim mesmo. Então chegou num ponto que eu cansei. Eu comecei a enxergar, as costas foram ficando cada vez piores. Ele chegou a me desmaiar, me enforcando e me acordar debaixo do chuveiro de água fria. Eu passei por momentos aterrorizantes nesse relacionamento. Mas eu tinha medo, conforme eu mencionei. Até que chegou no ponto que eu não aguentei. Eu lembro que eu cheguei numa tia dele, que na realidade era casada com o tio dele, e falei que eu iria me separar dele. Que quando houvesse a possibilidade de eu ir para a casa dos meus pais, eu iria me separar dele. Eu tomaria essa coragem e iria me separar dele. Muitos achavam que eu jamais me separaria. E assim foi a minha atitude. Eu cansei de sofrer na mão de homem que gosta de bater em mulher. Entendeu? Na mão de homem que não valoriza a mulher que tinha do lado dele. Que por mais que eu tinha o meu problema de vício do crack, na época que eu estava com ele, ele era um traficante, eu corria com ele. Eu vou falar na gíria, né? Eu era companheira para tudo que ele precisava. Ele tinha eu como companheira, como mulher dele para tudo. Mas eu não era valorizada pelo que eu era e pelo que eu tinha para dar para ele. Então, eu simplesmente tomei coragem, né? Enfrentei as leis, conforme eu já mencionei. Enfrentei-o e consegui me libertar. Sou grata a ele por ter feito a escolha dele de me deixar livre, de me deixar viva, porque ele poderia ter escolhido me matar. Ele poderia ter escolhido tanto ele me matar, quanto nem sujar as próprias mãos. Poderia ter mandado outras pessoas me matarem. Mas ele fez a escolha dele, que eu sou muito grata por ele ter me deixado viva. Conforme ele mencionava na época, você é a mãe das minhas filhas, por isso eu vou te deixar viva. E assim também foi para com as pessoas que questionavam ele, né? De eu ter separado dele na época, ele falava, é a mãe das minhas filhas, eu vou deixar ela livre, deixar ela seguir a vida dela. Então eu sou muito grata a Deus por isso, sou muito grata a ele por isso. O meu segundo relacionamento foi o homem que eu fui casada com ele por quase 9 anos. Foi um relacionamento de construção, onde nós dois aprendemos muito um com o outro.
né? Eu era muito ciumenta, ciúme possessivo. Então ele penou nas minhas mãos com isso. Eu era muito ciumenta, gente, mas era muito ciumenta. Então teve essa questão de ciúme doentio que eu tinha dele. Ele era um homem bom para mim e eu confundia como pai. E fui descobrir isso em sessões de psicologia, né? Fazendo tratamento psicológico. E esse relacionamento foi bênção na minha vida, no qual sou muito grata pelo tempo que esse relacionamento durou com a pessoa que foi casada comigo, que eu fui casado com ele. Foi depois novas escolhas que cada um foi fazendo ao longo do tempo, que foi se dissonante, né? A gente passa a ser dissonante, ou seja, não renova alianças de casamento, passa a visualizar, passa, né, até os próprios ideais de vida no qual a pessoa no qual a gente está não está ressonante com aquilo que a gente gostaria de vivenciar. Tanto eu quanto ele. Então foi assim que o nosso relacionamento chegou ao fim, no qual eu fiz novas escolhas para minha vida, né? Vivenciei, depois eu ainda tentei voltar. Ele já havia feito outras escolhas para a vida dele, e no qual nós dois nos divorciamos da melhor forma possível, entendeu? Eu só tenho a agradecer. Eu cresci muito junto com ele e foi um relacionamento construtivo, que é isso que eu posso dizer, que eu sou muito grata a Deus. Sou muito grata por tudo que eu vivenciei com ele. Meu terceiro relacionamento durou um ano e 11 meses. Foi uma união estável. Também foi de muita alegria. Foi um relacionamento onde eu aprendi muito com ele também. Ele era 11 anos mais novo que eu. Então ele trouxe assim, jovialidade, ele trouxe alegria. Para aquele momento da minha vida, ele foi de muito transbordo para mim, do qual eu sou muito grata. Infelizmente, em um desentendimento nosso, né, uma discussão nossa, ele fez a escolha de pegar meu carro sem saber dirigir. Ele tinha noção de direção. Sem saber dirigir, ele pegou do meu carro e foi para a estrada, que a gente morava numa casa onde era próximo do trevo. Então ele pegou e capotou o carro e veio a óbito, né? Infelizmente. Foi uma passagem da minha vida no qual eu passei por muito sofrimento, meu luto foi muito grande, eu me culpei por muitos anos a respeito da morte dele, né? Até entender que cada um tem seu livre-arbítrio, que essa foi a escolha que ele fez e que todos nós, com o nosso livre-arbítrio, teremos que ter a consciência que toda escolha tem sua consequência, né? E assim foi. Depois que eu tive um pouco mais de conhecimento, né, pude trabalhar um pouco o meu emocional, aí eu saí da culpa, eu consegui me libertar da culpa que eu carregava pela morte dele. No qual fica o meu agradecimento, né, por tudo que a gente viveu, que foi um relacionamento de muita alegria, que agregou muito na minha vida. Ele era um menino, digamos assim, e que era homem. Era um menino nas atitudes e algumas coisas, o jeito molecão dele, mas ele era homem, ele era provedor, ele era homem que ele, sabe, porque queria que eu ficasse quietinha e ele fizesse as coisas, ele tomava a frente das coisas. Então foi um homem que eu experienciei coisas maravilhosas que eu ainda não tinha experienciado nesse sentido, né? E que eu agradeço muito. Foi um ano e 11 meses de muitas bênçãos na minha vida. Depois de um bom prazo que ele havia falecido,
eu não estava afim de morar com ninguém, de ter novos relacionamentos para que eu morasse com alguém. Mas aí eu conheci uma pessoa, um homem maravilhoso. Ele era mais velho que eu, um pouco bem mais velho que eu. Ele era um coroa. E nós nos relacionamos por 1 ano e 4 meses. Foi um namoro. Nós morávamos em cidades diferentes, com uns bons quilômetros de distância um do outro. E um homem fiel, leal, também provedor, um homem maravilhoso. Mas durante o nosso relacionamento, o nosso namoro, muitas das vezes ele relatava a respeito de suicídio. Para mim, ele não tinha nenhum defeito. Ele tinha uma coisa que ele atrapalhava a vida para ele mesmo, ele se auto-prejudicava, que era, de vez em quando, tomar, assim, pinga em grande quantidade. Ele era muito trabalhador, fazendeiro, e no qual ele, de vez em quando, acontecia dele beber, ele falava para mim, ele me chamava de Amore. Amore, eu vou morrer. Eu não vou durar muito tempo, não. Amore, eu quero suicidar. Eu vou suicidar. Eu falava, você tá ficando doido. Ele falava pra mim. E aquilo eu achava que era coisa da bebida, entendeu? Ele não me passava nada mais que isso que eu tô mencionando. Portanto, eu achava que era coisa da bebida, porque ele só falava quando acontecia dele beber. E aí ele bebia, começava a tomar uma cervejinha, quando veio ele bebia, pinga, não fazia mal a ninguém, entendeu? A hora que ele ficava tonto, ele ia deitar, dormir, não me enchia o saco com nada. Então foi um homem assim que eu experienciei de um relacionamento saudável, maravilhoso, de um homem excepcional, que eu não tenho que falar mal dele. A verdade é essa. E infelizmente ele, 1 ano e 4 meses depois que nós estávamos namorando, eu não esqueço que a última vez que nós nos vimos, que foi 1 semana antes dele se suicidar, eu cheguei, aliás, na hora que eu estava indo embora, ele só olhou dentro dos meus olhos. Minha filha estava junto comigo, minha filha mais nova estava junto comigo. Ele olhou dentro dos meus olhos e falou assim, Amore, não esqueça que eu gosto muito de você. Olhou no fundo do olho da Mitsuane, que é minha filha mais nova, e falou assim, não esqueça que eu amo muito vocês. Eu amo muito vocês. E nisso eu saí, tive um pressentimento, ainda falei para minha filha, nossa, que estranho, parece que eu nunca mais vou voltar aqui. Né, 1 semana depois, eu recebo do telefonema que ele havia feito essa escolha, infelizmente para ele, de suicídio. Ele veio a suicidar-se. Então, mais um luto para minha vida, no qual não foi fácil superar também. Ele perdurou durante muito tempo dentro de mim. Mas desse relacionamento pro próximo que eu vou mencionar, eu não demorei. Por mais que eu estava no luto, eu já arrumei e entrei num outro relacionamento. Este último relacionamento que eu tive, que eu falo assim, que são relacionamentos fixos, né? Eu não estava com intenção, já o conhecia, né? Conheci assim, de ver ele, de conversar com ele, tudo mais. E gostava da pessoa dele, porque ele era uma pessoa divertida. Para conversar, para ser amigo. Um homem legal, entendeu? Mais novo do que eu, 5 anos. E ele era evangélico. Da mesma denominação que eu estava indo aqui em Passos,
né, que conforme eu já relatei nos vídeos anteriores, que foi a última igreja evangélica que eu fui na minha vida, até o presente momento. Aí eu comecei a ficar com ele, entendeu? E ele logo já partiu para a questão de relacionamento, já vendo que a gente já estava namorando, e para mim nós estávamos ficando. E para mim não passaria de ficar, né? Porque até então eu estava focada em procedimento de empreendedorismo, arrumar minha carreira, arrumar minha questão profissional para ingressar na minha carreira profissional de barbeira, né? De crescimento profissional. Então, a minha mente estava focada nisso. E para crescimento, né? E por ele, foi indo por ele que eu entrei no relacionamento. E logo a gente já foi morar junto, entendeu? Ele já veio para dentro da minha casa morar junto. No início, maravilhoso. Um homem perfeito para mim, que levantava primeiro do que eu, fazia café para mim, fazia uma coisa, fazia outra, amorzinho daqui, amorzinho dali. E com o decorrer do tempo, ele foi de contribuição também, deixo muito bem claro nisso, que ele foi de contribuição, ele tinha conhecimentos no qual foi através dele que eu passei a obter determinados conhecimentos, né, que eu tive início do conhecimento. E só que ele começou a de uma forma assim, ele tinha ciúme doentio de mim e a controlar-me, que eu quero dizer. Ele começou a me controlar. Eu não entendia muito bem de quesito de funcionalidades de celular. Eu via que ele ficava muito tempo em computador, percebia que ele era um homem muito inteligente, entendeu? Que ele era expert em questão de computador. Esse homem, ele me monitorava em tudo, entendeu? Em tudo. Tudo, em tudo, em tudo. Ele monitorava meu espaço, ele monitorava as coisas que eu conversava com qualquer pessoa. Ele sabia monitorar no quesito celular. Porque o que acontece? Eu não tinha o que esconder dele. Só que, porém, tem coisas, vamos por um exemplo, uma conversa que às vezes entra eu e minha mãe, uma conversa que às vezes entra eu e minha filha, que são conversas que entre mãe e filha, às vezes segredos que há entre uma amiga e outra, entendeu? De contar pra mim, tudo ele sabia, entendeu? Tudo, 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 tudo. Ele me monitorava 24 por 48 horas. E as coisas foram piorando, entendeu? Questão de controle excessivo, quesitos de, como se diz, de eu ter que prover as coisas para dentro de casa. Ele tinha problemas com o vício de droga, e isso para mim, conforme eu já mencionei, por eu ter tido, né, passado por esse caminho, então eu não julgo pessoas que usam, entendeu? Até então, né, na época, para mim isso não era um problema, desde que o uso fosse fora de casa, entendeu? Então, foi conversado desde o início que quando ele tivesse de fazer o uso da droga dele, ele fosse para fora, porque dentro de casa eu não aceitaria, né? E nisso eu, como se diz, empenhada no empreendedorismo, na minha empresa, passei a mexer com eventos, né, no quesito de barbearia, os eventos foram crescendo cada vez mais. Então, eu fiquei bem empenhada nesse quesito, na parte profissional, empreendedora, e eu não tinha o apoio dele do meu lado. E ele era envolvido com questão de lanchonete e tudo mais. Então, era assim. Ele era, conforme eu mencionei, ele é um homem muito inteligente. E ele
Falava, eu vou montar uma lanchonete, vou progredir, você espera eu crescer, porque tem que isso, tem aquilo outro, tem que coisa para depois começar a dar renda, eu já entendo como que é, depois eu te ajudo. Nisso, foram 5 anos assim, entendeu? 5 anos assim. Ele entende de marketing, de esses negócios de marketing, de coisa, então nesse quesito ele me ajudava na questão da barbearia. Em termos de colocar as coisas dentro de casa, não. E nisso, a princípio, eu fui levando, tendo paciência, 1 ano, 2 anos, 3 anos, naquele quesito do seguinte, vamos, deixa eu ser companheira dele, deixa ele crescer e depois a gente soma junto, né? Nesse meio tempo, deixa eu ir dando o melhor de mim. Isso o tempo foi passando. Ele montou uma lanchonete, ele montou 2 lanchonetes, ele montou 3 lanchonetes. E eu sempre do lado dele, apoiando no que ele precisasse. Só que a questão era o seguinte, ele era inteligente, era inteligente, construía a lanchonete, crescia a lanchonete dele até um determinado ponto. Chegava num ponto, ele paralisava. E o que ele fazia com todo o dinheiro, o que ele fazia com todo o resto dos itens da lanchonete, que ele vendia tudo, ele simplesmente usava droga, não me ajudava com 1 centavo e ia se divertir com aquilo que fazia bem para ele. Entendeu? Bebida e droga. Por muito tempo. Até acabar com tudo. Ali, depois que acabava com tudo, ele voltava para casa, ficava o tempo que eu falava assim, descansa. Descansa para sua cabeça fluir. Ali é meses. Entendeu? Meses. Ele ia pro computador, ele do jeito dele. E eu não percebia, eu falava, como se diz, pra mim foi indo. Até que chegou num determinado ponto que eu falei, não dá mais pra viver assim. Eu cheguei nele e falei, não dá mais pra viver assim. Eu falei assim, você dá um jeito da gente levantar alguma coisa junto? Ah, mas eu não sei. E ele sempre, né, comentando. Arrumava desculpa pra tudo. Quando eu questionava, ele jogava a culpa em mim. Entendeu? Sempre culpava uma pessoa, mas nunca ele. E fora a questão com mulher também, entendeu? Que eu fiquei sabendo que ele mexia com mulher na rua, né? Essas coisas. Teve um momento de eu até ter que enfrentar por causa que ele mexeu com uma pessoa errada e que começou a dar um problema muito grande para ele. E para que não piorasse para ele, eu tivesse que chegar, né? Porque ele foi mexer com pessoas que eram envolvidas com crime. E para que não acontecesse coisa pior, além de uma coça muito grande que ele tomou por esse motivo, só por ter mexido com essa pessoa, eu tive que entrar no meio diante dos meus conhecimentos, né? Eu tenho amizade, gente, com todas as pessoas. Eu não faço acepção de pessoas. Sinceramente para vocês, para mim eu não faço acepção de pessoas. Eu tenho amizade com várias pessoas. E diante das minhas amizades, né, eu cheguei ao conhecimento no qual ele viou o lado dele, porque senão era perigoso eles até terem matado ele, por causa dessa ação dele, dessa escolha não tão boa dele na época. Até isso eu passei. E até que chegou num ponto que eu falei pra ele, eu falei assim, vamos trabalhar nós dois juntos? Você gosta de mexer com parte de alimentação, né? Eu já tinha fechado a outra unidade, conforme eu mencionei no vídeo anterior, que eu tinha 2 unidades de barbearia, sendo uma das unidades também escola profissionalizante, né? Eu formava novos barbeiros e novos instrutores. Então, como se diz, eu fechei a unidade 2, deixando somente a unidade aqui em casa. E eu fui raciocinando, falei assim, dá para agregar 2 trabalhos, né? Porque a gente trabalharia à noite. E falei, dá para agregar. Eu continuar com a barbearia
e a gente agregar uma nova coisa pra gente. Chegamos na conclusão que a gente iria montar um restaurante delivery de massas. Aí nós montamos. Nome na praça que a gente fala, né? Graças a Deus eu sempre tive. Então, ou seja, eu peguei investimento, peguei dinheiro emprestado com o banco, né? Capital de giro, que é dito. E investi numa nova empresa, né? No qual de início foi R$14.000 de investimento. No qual ele entrou com o conhecimento dele, que ele tinha em plataforma, né? De venda de alimentos, que inclusive é bem conhecida no Brasil. E foi abrangindo, né? Ele é bem desembolado para essas coisas e eu particularmente eu não tinha entendimento algum, né? Nesse quesito não, na época não. E simplesmente nós dois começamos, né? Era delivery de massas e foi um comércio que ele teve uma expansão muito grande desde o primeiro dia, que surpreendeu ele, né? Que as vendas, nós imaginava que ia vender questão de 2, 3 por ser o primeiro dia. No primeiro dia nós já tivemos 15 vendas. E assim foi dia após dia, entendeu? Daí para mais, né? Foi só aumentando. Na realidade, a gente, diante dessa plataforma de vendas, nós trouxemos novidade aqui para a cidade, né? Por delivery. E eu dando o meu melhor como cozinheira e ele lá na plataforma. E só pegando dinheiro do caixa. Comecei a observar isso. Sendo que a gente tinha combinado que a parte administrativa financeira era minha. Que eu já tinha percebido que ele não tinha administração nenhuma. Então falei, vamos entrar num consenso. Essa parte é minha, essa parte é minha, essa parte é minha. Mas tudo dentro, ali ó, tudo aberto, tudo limpo, né? Tudo transparente. Eu pude observar que ele, tá precisando disso, isso assado. Pega aí do caixa, anota aqui. Tô precisando disso, assim, assado. Pega aí do caixa, anota aqui. Porque aí depois, quando for para fazer a retirada, eu vou fazer a minha retirada. E aí você já tá fazendo a sua. Foi esse o combinado. E durou 29 dias, gente. 29 dias o investimento com uma pessoa que não queria nada com a vida. São 5 anos, 29 dias de empreendimento, né, de sociedade com uma pessoa que não queria trabalhar na realidade, ele não queria crescimento. E 5 anos com uma pessoa que só queria comodismo. Ele agregou muita coisa na minha vida? Sim. Entendeu? Agregou sim. A gente experiencia coisas boas também. Porque se fosse só coisa negativa, não teria ficado 5 anos. Mas foi em 5 anos que eu acordei. E precisou de eu passar por essa fase dessa questão que eu estou mencionando da empresa para que eu acordasse de uma vez por todas. E ele simplesmente um dia eu acordei com o portão batendo, né? Eu estava dormindo de madrugada e acordei com o portão batendo. Ou seja, fechando o portão. Eu chamei o nome dele, levantei, fui até o portão e vi que ele tinha seguido. Que eu olho no caixa, que eu olho em tudo. Ele tinha levado o celular da empresa, ele tinha saqueado todo o caixa e ido embora, né? Saí para usar as drogas dele. Para beber, para farrear e para usar as drogas dele. E muitas pessoas já haviam me orientado. Falava para mim, falava assim, larga desse homem. Primeiro começou pela minha família, né? Me aconselhar. Depois, outras pessoas, principalmente que conheciam ele. E eu simplesmente, por apego, achava que amava, entendeu? Na realidade, eu não amava, era nem eu mesmo para aceitar umas coisas dessas. Por apego, eu continuei. Até passar por isso, decidi que não voltaria com ele mais, que ali seria o fim.
E a atitude dele foi quebrar uma parte da minha casa, entendeu? Ele teve essa atitude, no qual eu tive que sair daqui da minha casa, né? Porque não tinha condições, qualquer um entraria aqui dentro. Ele fez o que ele quis fazer, aconteceu, tudo mais. Eu simplesmente fui procurar, a primeira coisa que eu fui procurar foi por apoio na questão judicial, né? Delegacia da Mulher. Lá eu tive o apoio que eles dão, né? O suporte que eles dão. E o mais seria comigo mesmo. E eu fui firme e forte. E ele, como se diz, como se nada tivesse acontecido, por várias vezes ainda tentou voltar, né? Eu fiquei com uma raiva muito grande dele, um ódio muito grande dele na época. Eu, como se diz, a ponto que eu fui embora até daqui de Passos. Eu fiz uma mudança para a cidade de São Roque de Minas, né? Puxei minha mudança, puxei tudo, arrumei a casa, entreguei na imobiliária para que locassem a casa para uma outra pessoa. Depois, como se diz, mas foi por impulso que eu fiz essa mudança. Depois eu já estava lá em São Roque de Minas. 3 meses depois eu vim embora, de mudança para trás, para voltar a minha vida, recomeçar a minha vida aqui em Passos novamente. Né? Então, gente, questão de relacionamento, que eu posso dizer para vocês até o presente momento, experienciado dessa forma. Eu comecei a me questionar o que fazia eu atrair esses tipos de pessoa para minha vida. O porquê, né, que eu passava por relacionamentos assim. E foi questão de escolhas. Respostas veio, conhecimentos veio. Eu fiz várias sessões de terapia para que eu me autocurasse. Entendeu? Tive uma terapeuta, a Jana, que foi de imensa contribuição na minha vida, no quesito de empoderamento feminino, né? Para que eu me curasse, me reconstruísse e hoje estivesse inteira como mulher. E no decorrer do tempo eu consegui, conforme eu mencionei, que eu fui trabalhando dentro de mim, perdoei-o. Hoje nós dois conversamos. O perdão é eu tirar aquilo que havia ficado dentro de mim. Entendeu? Para que eu não carregasse esse lixo emocional comigo. Mas voltar não. Eu tenho amor próprio. Eu escolhi o amor próprio. Eu tive que me reconstruir porque eu fiquei em cacos. Para depois eu voltar? Não. Hoje eu aprendi o que é ter amor próprio. Aprendi que a gente só atrai determinadas pessoas por ressonância. Com autorresponsabilidade eu me curei. E ainda estou em processo de cura de muitas coisas, porque isso é ad infinitum, enquanto vida eu tiver, para ressignificar muita coisa na minha vida, em todas as áreas. A evolução, ela é contínua, ela não tem um ponto de chegada. Então, como mulher, eu passei por esse relacionamento. Como ser humano, eu passei por esses abusos. Percebo que estes tipos de abusos, eles não vêm somente de homem. Ele também existe com mulheres que fazem com homem. Porque eu presencio isso. Então, no todo, o que eu posso dizer para vocês é que se amem, se priorizem, busquem ajuda. Hoje em dia já se vê bem aberto dizer sobre relacionamento narcisista, relacionamento com psicopatas. E eu experienciei isso. Não é fácil. Não é brincadeira.
E a gente é dominada de uma determinada forma tão grande que a gente só se percebe quando já está completamente destruída. Só que como uma pessoa que já esteve em cacos, eu posso dizer para vocês que é possível se curar, é possível se reconstruir e é possível ser inteira novamente. E uma vez que você se cura, se reconstrói e fica inteira e passa a ser inteira e que você conhece realmente o amor próprio. O amor próprio não é aquele que fala assim, ai, se arruma, se isso, tem amor próprio. Ele não tá no externo não, gente. Não tá em cabeleireiro, em maquiar, em colocar a melhor roupa, comprar isso, comprar aquilo outro e mostrar por fora que você está bem e por dentro você continua um caco. Não é isso. O amor próprio é dentro de você. Ele é construído. Ele é construído. Eu pude perceber em mim, eu posso falar por mim, que eu tinha uma carência muito grande de afeto paterno. Porque eu não tive afeto paterno. Conforme eu já mencionei, o meu relacionamento com o meu pai, ele é excelente, eu não tenho o que reclamar hoje. Mas quando criança, o meu pai não tinha, entendeu? Nem minha mãe, nenhum dos dois. Eu julgo eles, por muito tempo eu julguei, gente. Por muito tempo eu julguei meu pai com a minha mãe. Eu já odiei meu pai. Eu já odiei a minha mãe. E hoje eu os amo incondicionalmente. Se eu falo que eu amo porque eu amo de verdade. Ele é incondicional o amor que eu sinto por eles. Eu sou muito grata pela vida que a minha mãe, através do ventre dela, me deu. Sou grata ao meu pai pela integridade do homem que ele é de família, honrado, respeitado, fiel à família. Então eu só tenho a agradecer. Eu fui como terapeuta, né? Eu fui analisar os meus pais. E pude perceber, fui questionando sobre a infância deles, como foi com o pai, como foi com a mãe, como foi a minha mãe, com o pai dela, com a mãe dela, como foi na infância. O meu pai é a mesma coisa, porque um dia também eles foram criança. Um dia também eles já tiveram seus traumas. Só que eu tive a possibilidade e abracei essa possibilidade do conhecimento, né? O livre-arbítrio de hoje está expandido aí, gente, terapias para que te ajude a se autotransformar a sua vida. Mas é a escolha de cada um. Eu já tentei levar o meu pai, minha mãe, o conhecimento, técnicas, para que eles também se autocurem. Mas eles escolhem não, e cada um tem seu livre-arbítrio e eu respeito a escolha deles. E como filha, eu posso dizer que os meus pais, diante da consciência deles, deram o melhor que cada um puderam dar. Ninguém pode dar aquilo que não tem dentro de si. Então, eu não tive apoio emocional, no quesito emocional, nem do meu pai, nem da minha mãe. Conforme eu já mencionei, os meus pais nunca viraram as costas para mim. Os meus pais nunca me desampararam. Mas no quesito emocional, nem eles têm para eles para poder passar pra gente. Para mim, para os meus irmãos. Cada um dá aquilo que tem. E diante do conhecimento do passado deles, também da infância deles, é que eu pude perceber o porquê que eles são como são. E tá tudo certo.
eles deram o melhor para mim. Foi aonde eu me despi do julgamento. Conheci o amor incondicional, que a gente ama independentemente das condições da pessoa. Que o mais que a gente cria nas pessoas como é que fala? Tem uma palavra, vocês me desculpem que ela fugiu. Expectativa. Nós criamos um personagem numa pessoa que a pessoa não é. Pude perceber isso. Estudando, me autocurando, me amando. Então, muitas das vezes a gente cria a expectativa do que a gente quer, daquilo que como a gente quer que seja. Que na realidade é as carências da gente, entendeu? Que a gente projeta no outro como um personagem, achando que aquela pessoa é aquele personagem, onde a gente não vê o que a pessoa realmente é. Entendeu? Então, é amor próprio para quem está passando por relacionamentos assim, abusivos. São escolhas. Entendeu? São escolhas. Relacionamento narcisista, ele destrói o teu psicológico, ele destrói a tua autoestima, ele destrói você de tudo quanto é forma. Relacionamento com psicopata, ele te destrói também. E ele destrói o teu físico também. Entendeu? Então, ou seja, a gente pode sim fazer uma nova escolha para nós. Seja mulher, seja homem, seja como você se escolheu sexualmente, dizendo, eu falo como ser humano. Escolha o amor próprio. Saia de relacionamento tóxico. E se dê o melhor para vocês. Parem de aceitar migalhas. Porque quando vocês conhecem o amor próprio, vocês param de aceitar. A gente para de aceitar migalhas. Você passa a enxergar o que a pessoa realmente é, sem criar expectativa. Quando você tem amor próprio, você tem propósito de um relacionamento, você põe dentro de si o propósito de relacionamento, o tipo de homem que você quer, o tipo de mulher que você quer, o tipo de ser humano que você quer para que conviva com você. E não tem desespero. Não fiquem desesperados. O desespero, a falta do amor próprio, a carência faz com que a gente atraia pessoas que só destroem mais ainda a gente. Eu espero ser de contribuição através dos meus relatos, através disso que eu estou passando para vocês. Terapia é essencial para quem passa por relacionamentos tóxicos. Mas é escolha. Tratamento psicológico é essencial. E não aceitem menos do que vocês merecem receber. Nós não somos feitos de formiga. Nós não somos formiga para aceitar migalha. Nós somos seres que merecem o melhor para nós. Mas é só nós que pode dar isso para nós em primeiro lugar. Para depois a gente nos permitir a receber de uma outra pessoa que esteja ressonante conosco, de acordo com o que a gente nos dá em primeiro lugar. Gente, eu espero poder ajudar vocês com esse vídeo, de coração, como uma pessoa que já passou por sofrimentos que vocês não têm noção em relacionamento. Já passou por experiências maravilhosas também em relacionamento. Então eu conheço os dois lados. E ainda para agregar, através do
que eu mencionei para vocês. Depois de já ter se autocurado, né? Estar uma mulher inteira, um ser inteiro, ter consciência e não ter desespero. Porque a partir do momento que a gente ama a própria companhia da gente, só vai agregar a vida da gente pessoa que realmente está em ressonância com aquilo que a gente escolhe pra gente. É por isso que eu estou só, entendeu? Converso com algumas pessoas de vez em quando. Desculpem. Vejo que muitas pessoas estão vazias, entendeu? Não tem nem assunto para prosseguir às vezes. Cheguei a me relacionar por questão de um mês com uma pessoa e observando. A hora que eu, no começo, meio uma maravilha, depois já começa a querer se ausentar, aquela coisa, pra mim já não dá. Tchauzinho. Chego na pessoa e falo abertamente, nós não estamos na mesma ressonância. Tchau. Muito agradecido por tudo que a gente vivenciou até aqui. Assim foi depois, como se diz, depois que eu separei, né, desse último relacionamento fixo que eu tive. Eu passei por 2 relacionamentos que não durou nem um mês. Nem um mês. Porque hoje eu observo. Eu tenho os protocolos, entendo um pouco mais aqui no quesito de relacionamento. Então eu vejo a pessoa como realmente ela é, o que realmente ela se apresenta. Não é fácil de uma pessoa mentir para mim, até por causa das minhas aberturas que eu tenho, no qual eu particularmente consigo enxergar a pessoa pela alma dela, enxergo aura, consigo ler pensamentos, entendeu? Então, particularmente, eu posso dizer por mim. Então, bobo de quem tenta me enganar, porque eu consigo ler, não é eu que quero coisa. Só de chegar perto de uma pessoa, eu consigo ler. Hoje eu consigo ter isso, entendeu? Consegui administrar muito bem isso em mim, porque quando isso se abriu, que eu mencionei na parte dos vídeos sobre espiritualidade e religiosidade, eu não consegui entender sobre do que se tratava e hoje eu consigo administrar muito bem isso em mim, entendeu? No qual é de muita contribuição na minha vida. Não para me ficar vigiando a vida dos outros, eu não uso isso para isso, mas ele tem um acréscimo muito grande para mim, entendeu? Então, ou seja, no quesito de parte espiritual, essa é uma vantagem de eu ter passado por tudo que eu passei. Porque eu leio a aura da pessoa, eu leio. Então, como se diz, a pessoa pode mentir na fala, entendeu? Mas a energia da pessoa não mente. E eu consigo enxergar o ser humano mais profundo, entendeu? Mais em profundidade. Então, portanto, como que eu explico? Quando eu estou em sessão terapêutica com pacientes meus, é muito fácil de eu detectar a pessoa em pouco tempo de conversa. Eu já detecto a causa ali e já posso auxiliar a pessoa. É fácil para mim. Para mim é fácil. Diante dos meus estudos, diante dos meus conhecimentos e diante dessas aberturas que eu tenho. Entendeu? Então é fácil de eu detectar ali a causa, para que eu possa ser de contribuição em facilitar a pessoa nos meus atendimentos, né? Como terapeuta. E assim é no meu dia a dia. No quesito. A pessoa pode achar que tá mentindo, tá falando, fala, vixe, eu já simplesmente já. Questão de relacionamento eu já descarto assim, ó. Entendeu? Não espero nem a pessoa fechar a porta, eu mesmo vou lá e já fecho. Não é com arrogância que eu falo, mas sim com amor próprio, por quem já penou na mão de homem, gente. E tem muitas pessoas, nós podemos falar aqui
Posso falar que... Vamos falar só pelo nosso país, gente. Tem muitas pessoas que sofrem por carência. Que se trabalhar, gente, as dores, as feridas da infância, a pessoa se cura e se reconstrói, entendeu? Relacionamentos abusivos onde as pessoas estão aí por apego, entendeu? Faltando amor próprio. Então, é escolha de cada um, livre-arbítrio é de cada um vive aquilo que escolhe viver. Eu escolhi me libertar, né? Deixo aqui o meu relato para vocês. E o que eu tenho para poder passar para vocês em vídeos é o que eu mencionei. Mas eu desejo que todos sejam abençoados e muito agradecida.